Sejam todos muito bem-vindos, professores e professoras, para mais uma formação do Aprofundamento Curricular, #Quem Divide Multiplica, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Arte, Matemática e suas tecnologias. Hoje nós continuaremos a abordagem da unidade curricular de número 1. Números também importam, sempre importam, né, Gisele? E o tema de hoje nós vamos falar sobre avaliação e percurso formativo. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou professor de matemática da rede e formador EFAP. Eu sou um homem branco, 1,77 m, uso cabelo e bigode pretos, estou usando óculos para correção de miopia e astigmatismo, estou trajando aí uma camisa social branca com listras verticais cor-de-rosa, uma calça jeans e um par de tênis preto. Farei a apresentação de hoje com a minha amiga, a querida e simpática professora Gisele Teles. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, Vanderlei. Olá, professores. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma TPC, então, aí da Unidade Curricular 1. Sou a Gisele Teles, como o professor Vanderlei me apresentou aqui, né, formadora EFAP, professora de Geografia da rede, e estou vestida hoje com um vestido xadrez, com tons de marrom, uma meia calça preta, um sapatinho preto, um chapéu na cabeça preto, estou de cabelos soltos e tenho a pele clara, tenho mais ou menos aí 1,60 m. Então vamos começar hoje, né, professor Vanderlei? Exatamente, vamos para um momento muito importante, que é o nosso diário de bordo, né? A importância do diário de bordo para registrar essas formações, anotando os principais pontos abordados, né, tendo em vista que esse aprofundamento curricular é algo novo na nossa rede e é importante você registrar para revisitar. Pedimos aí 1 minuto para o nosso diário de bordo. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos agora aos nossos objetivos da unidade curricular hoje. O primeiro objetivo é analisar as avaliações sugeridas ao longo dos componentes e como elas auxiliam o professor, né? Essa questão das avaliações que são sugeridas, a importância dela nesse percurso completo. E depois nós vamos explorar o percurso formativo no site do NEM, que é do Novo Ensino Médio, sobre a unidade curricular de número 1. Agora iremos para o percurso da pauta de hoje, né? Sempre importante, né? O primeiro tópico que a Gisele vai citar, que é para relembrar, né, o novo ensino médio, sempre importante relembrar, por se trata de algo novo na rede, né, que ainda os alunos do segundo ano do ensino médio fazem uso desse material. Nós vamos falar também sobre a estrutura do mapa, muito importante conhecer essa estrutura do mapa, né? A avaliação também é extremamente importante, que é a temática de hoje, né? E falaremos também do percurso formativo, muito importante, os desdobramentos extremamente necessários na unidade escolar entre todos os envolvidos nesse processo extremamente importante. Vem depois o Saiba Mais com dicas, né, de aprofundamento e sugestões para a equipe de professores, gestores, também para os alunos, né? E depois nós
vamos abrir espaço aí para as dúvidas, né, e a avaliação, e depois nós partiremos aí para as referências bibliográficas. E agora, o nosso novo ensino médio, para relembrar novamente, Gisele, vamos lá. Verdade, Vanderlei. Então vamos lá, professores, né? A gente sempre traz esse slide para vocês e é importante a gente sempre lembrar onde que a gente está aí, né, na linha do tempo, né, do ensino médio. Então vamos lá. No slide a gente tem que a gente está na segunda série do ensino médio, na unidade curricular 1, que é dada no primeiro semestre da segunda série do ensino médio. A gente encerra essa unidade curricular 1 agora em julho, e aí a partir de agosto a gente vai dar início à unidade curricular 2. Lembrando aí que nas PEIs, né, nas escolas do programa de ensino integral de 9 horas, tem também a UC7, que não é semestral, ela é anual, né, e já está acontecendo aí nas escolas do caso PEI 9 horas, tá bom? Então, a gente está aí na UC1 da segunda série do ensino médio. No próximo slide, a gente tem aí para vocês o nosso aprofundamento curricular, né? O nosso mapa do Quem Divide Multiplica. E ele é composto aí por 6 unidades curriculares. Atualmente, a gente está analisando a UC1, a unidade curricular 1, números também importam, mas segundo semestre, a gente vai analisar o C2, depois a UC3 e a UC4, o C5 e o C6. Essas últimas são dadas aí só na terceira série do ensino médio. A UC1, ela é composta por 5 componentes, né, que acho que vocês já estão carecas de saber, porque a gente trabalha com eles desde a primeira TPC aqui da UC1, que por sua vez são compostos aí por 5 atividades cada um. Todas essas atividades, elas são integradas em todos os sentidos, né? Na horizontal, na vertical e na transversal, tá bom, pessoal? Focando especificamente, então, nas atividades, a gente tem no próximo slide a estrutura dessas atividades para vocês. Então, a gente tem que todas as atividades, elas são divididas, né, numa introdução, uma sondagem inicial com os nossos estudantes, um desenvolvimento, que vem a atividade propriamente dita, e uma sistematização, né, produto final, enfim, algo que os alunos produzem aí ao longo da atividade. Além disso, em todas as atividades, a gente tem boxes como esses que estão circulados de verde, né, de Saiba Mais, e o de Olho na Integração, que ajuda o professor a, tanto com materiais, né, complementares que ele possa trazer para os estudantes na sala de aula, como para integrar aí os estudantes, né, com os componentes que compõem o mapa, enfim, os outros componentes curriculares. Hoje, o que está destacado em vermelho é o boxe de avaliação. A gente vai focar bastante hoje na avaliação e dessa vez a gente vai focar mais pensando aí nessa integração, né, de cada componente na sua vertical. A gente viu ao longo de toda essa TPC, né, todas as atividades de acordo com o componente, atividade 1 do componente 1, componente 2, componente 3 e tal. E agora a gente vai ver, na verdade, as atividades para cada componente e como é feita a avaliação delas, né, professor Vanderlei? Exatamente. No componente 1, né, população e índices, essas atividades integradas, elas se iniciam na atividade de número 1, onde os nossos estudantes, eles interpretam e analisam a população representada por meio de índice, muito importante isso. Já na atividade de número 2, eles identificam alguns indicadores sociais e representam em número determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica. Já na atividade de número 3, eles aplicam e analisam um modelo matemático que visa projetar um resultado futuro. Na atividade de número 4, os nossos estudantes planejam uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento. E para finalizar, no componente de número 1, na atividade 5, os estudantes, eles fazem o quê? Eles analisam e apresentam um relatório do resultado da pesquisa estatística. É extremamente importante esse relatório para verificar aquilo que foi construído ao longo de todo esse processo. A questão das avaliações. No próximo slide, no slide de número 10, nós temos aí as análises, né, da discussão, né, e o compartilhamento dos resultados.
Essa questão da análise, da discussão e o compartilhamento dos resultados é muito importante para a formação não só do grupo que produziu essas informações, mas para agrupar todos os elementos, socializar todas essas informações, extremamente importante. Um outro momento de avaliação é a observação dos recursos utilizados pelos estudantes para a organização dos dados, né? O professor pode observar como os alunos utilizaram, né, os recursos para organizar as informações, ou seja, através de pesquisa, através de consultas. É muito importante verificar isso. É uma sugestão. Uma terceira possibilidade seria a análise dos registros dos estudantes ao longo da atividade. Como é algo novo, é importante analisar o registro. Obviamente que no início do componente o professor orienta os seus estudantes, de uma forma geral, a realizarem esse registro. É o diário de bordo do nosso estudante que está sendo avaliado. Então, é preciso fazer uma referência com relação a esse diário de bordo e analisar esse diário também como forma de avaliação, muito importante. E, por fim, nós temos a devolutiva do professor aos estudantes, após a apresentação do relatório final da pesquisa estatística. Essa devolutiva, ela é muito importante, porque às vezes pode haver uma certa inconsistência e o professor pode orientar aquele grupo de uma forma geral. E é extremamente importante. E lembrando sempre que os professores têm uma liberdade para incluir elementos de avaliação além desses, sim, né, Gisele? São as sugestões. Exatamente, nós estávamos pensando aí naquele elemento de avaliação, as rúbricas, né? Pode ser também feita através das rúbricas, né? Que está sendo muito utilizado, né, dentro das unidades curriculares. Então, o professor tem essa liberdade. É extremamente importante deixar isso bem específico, bem claro para os professores que podem que não é engessado. Exatamente, que podem lançar mão de outras formas de avaliação, né? E o componente de número 2, Gisele, como que ficamos? Então vamos lá, o componente número 2, professores, o tema, né, o título do nosso componente é Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes. E aí a gente vai tratar, já tratou, né, na atividade 1, o que os estudantes fizeram? Eles apreciam e analisam questões sobre o poder a partir das teses contratualistas. Já na atividade 3, a ideia era que os estudantes analisassem e refletissem criticamente o papel coercivo e diretivo do Estado. Na atividade 3, selecionam e mobilizam repertórios sobre questões e temas de interesse público. Na atividade 4, explicam situações de desequilíbrio no emprego de força em grupos populacionais. E, por fim, na atividade 5, os estudantes analisam e explicam o poder das redes nas redes sociais. Observem que todas essas atividades, elas estão integradas, né? Sim. E a cada atividade que o professor vai avançando com os estudantes ao longo do semestre, vai acrescentando alguma informação para os estudantes. Primeiro eles só apreciam, só analisam, depois eles selecionam, eles começam a colocar a mão na massa, né? Aí eles explicam e aí eles conseguem fazer uma sistematização, né? Ou seja, uma vai complementando a outra, né, Gisele? Gradativamente. É extremamente importante, é um processo, né? Exato. É um processo. Exatamente. E a avaliação aí desse componente 2, né, a gente tem aí no próximo slide, uma explicação, síntese de todas essas avaliações. Nesse componente especificamente, né, o box de avaliação, ele era muito semelhante em todas as atividades, né, porque a recomendação geral desse componente é essa aqui que eu vou ler para vocês, né, a análise de todas as atividades produzidas pelos estudantes em relação às informações, se elas estão contextualizadas, aos argumentos, se eles estão coerentes e pertinentes, lembrando aqui que nesse componente a gente tem muito reflexão, né, diálogo com os estudantes, então se faz sentido aí o que os estudantes estão argumentando, né, se é coerente com o tema aí tratado. A conclusão, se ela está clara e autoral, isso já mais para o final, né, das atividades, se o que os alunos estão concluindo no final de toda a reflexão faz sentido, né, ou se eles copiaram aí de algum lugar.
e a participação de todos, né? Isso é sempre muito importante em todas as questões avaliativas, né? Se o grupo todo que está participando, está colaborando, ou se é sempre os mesmos que estão falando, que estão refletindo, e aí tem sempre aqueles que ficam no canto que a gente não pode de jeito nenhum esquecer, né? Exatamente. Porque são esses aí que às vezes vão ter depois mais dificuldade, né? Para conseguir aí acompanhar aí o próximo componente, a próxima unidade curricular. Então é sempre importante o professor observar a participação e puxar, né? Isso. E trazer aí sempre ele para o protagonismo, né? Exatamente. Motivar ele para ser protagonista também, né? Exatamente. Agir diretamente nessa parte da atividade. Sempre que possível, se tem um grupinho, a gente sempre sabe que tem um que naturalmente acaba pegando a liderança. Isso. Fala, agora fulano vai ficar quieto, eu quero que quem lidere fulano. Então exatamente. É interessante isso para todo mundo participar. Isso. Distribuir o protagonismo entre os componentes do grupo, né? Isso é muito importante, né? Há uma liderança natural, mas todos tem que participar e tem o seu momento de liderança, né? Isso é importante. Super importante. Muito bem, professores. Agora a gente vai para o componente 3, que é demografia e investigação das populações humanas. No componente 3, foram desenvolvidas também 5 atividades, e a ideia desse componente é que na atividade 1, os estudantes eles discutam o conceito de demografia e os múltiplos campos da atuação. Aí já pega um pouquinho da formação geral básica, né? Retoma tanto a atividade 1 como a atividade 2, vocês vão ver, ó, os estudantes compreendam as características das populações e as interações com o local de vivência. São 2 atividades que remetem aí o que já foi trabalhado na formação geral básica, né? Então tem essas habilidades incluídas. Já a atividade 3, os estudantes utilizam dados demográficos para caracterizar a população brasileira. Observem que aí os estudantes já estão colocando a mão na massa, né? Não estão só analisando e tal e discutindo. Na atividade 4, os estudantes utilizam diferentes índices e discutem as desigualdades e a relação do crescimento populacional com o meio ambiente. Aí os estudantes já começam a ter uma posição mais crítica em relação ao que eles estão analisando, né? E refletindo. E, por fim, os estudantes analisam os processos de transição demográfica e as políticas públicas. Observem que eles começaram aí analisando dados de demografia. Isso, os índices, né? Aí, de uma forma geral. Né? E aí começaram a transpor para assuntos mais complexos, né? A transição demográfica, qual que é o impacto disso, né? Quais as políticas públicas a gente pode desenvolver considerando aí os dados estatísticos, certo? Então, tem também toda essa gradação aí das atividades do componente 3. E como a gente pode avaliar o componente 3, né? Então, no próximo slide, a gente tem aqui que para a avaliação do componente 3, a ideia é bem legal aí que os estudantes trabalhem a avaliação, os professores, né? A avaliação oral e parcial entre os grupos e os trabalhos. Aqui eu tenho até uma sugestão, né, que está no mapa de vocês. Como que pode avaliar a apresentação oral, né? Quais são os critérios que o professor pode usar? Questionar os estudantes sobre o que eles aprenderam, qual foi a aplicabilidade do projeto que eles desenvolveram na perspectiva do título da unidade curricular 1, né? Números também importam. Por que as políticas públicas utilizam dados do censo demográfico? Qual que é a utilidade de usar os números, né? É super importante eles terem essa noção, essa percepção. Como a unidade escolar pode utilizar os dados estudados pela turma, né, para também criar aí algumas políticas, algumas regras na própria escola, certo? Então, aí são algumas dicas. Já os trabalhos realizados, quais são os critérios aí, o que o professor pode avaliar dos trabalhos que foram desenvolvidos pelos estudantes, né? Analisar o trabalho colaborativo, a comunicação entre, né, as pessoas do grupo, que a gente tratou bastante aqui no diálogo aqui com o professor Vanderlei. Isso. E a responsabilidade, né, na realização das tarefas em relação com os demais, né, do grupo e trocando aí essas experiências e vendo aí se todo mundo tem a corresponsabilidade em relação ao que está desenvolvendo, também é super importante. Sim. Então, são alguns itens aí de como vocês podem trabalhar a avaliação no caso do componente 3, tá? Eu vou ler aqui no slide, né, então, além da apresentação oral e parcial, isso, por favor. Aí a gente tem aí também, né, a análise dos registros sobre o desenvolvimento e a participação dos estudantes. E destaque aqui para a avaliação processual dos estudantes, né? Então, o professor pode observar as atitudes, a interação, a cooperação e a evolução da aprendizagem. Essa avaliação processual é legal que o professor, no início da aula, enfim, né, de começar o componente com os estudantes da UCU,
ele pode até criar com o próprio estudante, né, algumas regras. Falar, pessoal, eu não vou avaliar vocês só pela atividade final, pelo que vocês fizeram. Eu vou avaliar o comportamento, eu vou avaliar a participação, eu vou avaliar quem realmente está engajado com o projeto ou quem já está fazendo corpo mole. Então, fazer algumas regras para os estudantes também saberem o que está sendo avaliado, né? Porque muitas das vezes pensam assim, só entregar esse trabalhinho aqui, pronto, tenho a nota. Não é bem por aí, né? Não. Lembrando que o conhecimento é extremamente importante. Você tem que estar envolvido no processo desde o início. Então, a ideia é que o professor fale a respeito dessa questão da avaliação logo no início, né? Sim, né, Gisele? Sim. Que ele apresente, eu irei avaliar dessa forma, analisando aquele, vários critérios. Então, o aluno já sabe. O aluno já sabe, aí o aluno já fica esperto. Fala, não, então, exatamente. É aquele raciocínio de aluno. Então, para ter nota com esse professor, eu preciso fazer isso. Eu preciso estudar, bastante. Bem isso. Lembrando que a gente acaba, né, transformando tudo em nota, né? Mas é todo um conjunto, né? A gente está avaliando aí o integral do estudante. Muito bem, vamos agora, então, pessoal, para o componente 4. Exatamente. O componente 4, aqui também no computador, na tela para vocês, né? A ideia aí é que os estudantes, na atividade 1, analisem e elaborem reflexões sobre o seu entorno e sua realidade em diferentes perspectivas. Lembrando que o componente 4 aí é trabalho, política e pensamento econômico, esqueci de ler para vocês, né? Então, eles primeiro vão analisar aí algumas reflexões sobre a realidade deles, certo? E as perspectivas. Na atividade 2, identifiquem e analisem e comparem indicadores sociais, econômicos e culturais em escalas e tempos diversos. Então, a parte da realidade do estudante, e aí já vem, né, para dados gerais. Atividade 3. Problematizam questões acerca do sistema econômico e de seus impactos nas vidas dos estudantes. Aí eles já começam a transpor, né, as informações aí numéricas, né, para uma questão maior, né, pelas questões aí econômicas, né, o sistema econômico de uma maneira geral. Sim. E atividade 4, os estudantes focam nas possibilidades de resistência social e de criação de soluções para os problemas. E, por fim, na atividade 5, os estudantes elaboram um processo de criação e de escrita de um projeto coletivo com base na solução de problemas econômicos sociais. Então, basicamente, pessoal, nesse componente, os estudantes, eles, através aí de todas as atividades, eles vão refletir sobre a sua realidade e, ao mesmo tempo, eles vão comparar aí os índices socioeconômicos que ajudam a entender, né, a importância das políticas públicas, né, e propor aí soluções para mudar o mundo, certo? Essa é a ideia e o panorama geral de que tudo foi trabalhado, né? A gente está no finalzinho agora do semestre, então vocês já na reta final, né? A gente está meio que fazendo um fechamento com base na avaliação. Então, legal, eles fizeram tudo isso e como que a gente avalia, né? Então, aí no próximo slide a gente tem aí as sugestões de como podemos avaliar o componente 4. Registros sobre a produção dos estudantes e sobre a sua própria mediação, tudo que eles produziram ao longo aí das atividades. Lembrando aí que a gente tem que destacar, né, que é importante que esses registros sejam calcados em fontes confiáveis, né? Sim, isso aí a gente vai trazer ao C2 também. A gente está recheada dessa parte, né, de informação correta, né, não fake news. Exatamente. Análise das propostas dos estudantes para ver se faz sentido, se são coerentes e tudo mais. Devolutivas periódicas, né, os feedbacks que os professores dão aos estudantes ao longo do processo de aprendizagem é super importante para os estudantes, para que eles evidenciem, né, que eles aprenderam individual e coletivamente. E reajustes entre os pares através de leituras complementares. Aí essas leituras complementares, o próprio mapa já traz para a gente, né, alguma ajuda aí nos boxes Saiba Mais, como sugestões, mas nada impede aí você, professor, de também ir atrás e buscar, né, outros textos, outros sites, alguma informação que não está no mapa, mas que faz total sentido com o que a gente quer trabalhar. Exato. Exatamente. Muito bem. Agora nós vamos para o componente de número 5, né, Gisele? Para finalizar aí com o tema mudanças sociais, demografia e trabalho. Nas atividades integradas, os nossos estudantes, na atividade de número 1, eles vão investigar as mudanças sociais como disparadoras de movimentos sociais. Na atividade de número 2, os estudantes eles pesquisam as dinâmicas, né, demográficas, né, esses movimentos demográficos, né, em processos migratórios e a composição de sociedades. Já na atividade número 3,
eles constroem, né, um cenário sobre essas dinâmicas demográficas e questões do emprego e do trabalho, algo muito importante, né, nesses movimentos, né, em busca de emprego, em busca de trabalho. Na atividade de número 4, eles organizam e tratam dados sobre o trabalho escravo como suporte para ações de combate. E para finalizar na atividade 5, o que acontece? Eles problematizam questões na relação homem-mulher e étnicas no mercado de trabalho. Então, o que nós podemos ver? Que nesse componente, os estudantes, através de atividades, eles analisam as mudanças sociais, bem como as dinâmicas demográficas. Em seguida, produzem cenários sobre as questões sociais, tais como trabalho escravo, que ainda existe em nosso país, infelizmente, né? O mercado de trabalho homem e mulher, né? E evidenciando a necessidade, né, da inserção no mercado de trabalho e levando o estudante também a focar no seu projeto de vida. E o número de desempregados, né, que aparece aí com grande frequência nas mídias. O que nós temos aí para a avaliação, né, para os professores, para sugerir para os professores, e o próprio material sugere, né, que os professores realizem, né, a observação atenta dos estudantes e a organização dos trabalhos, né? É importante observar se o aluno está sendo protagonista mesmo, né, Gi? Sim. E o que nós comentamos, né, aquele aluno que não está muito interessado, tal, chamar ele para o protagonismo dele, incentivá-lo ao seu projeto de vida, que é algo extremamente importante e que vai ajudá-lo a relacionar esse conteúdo com o seu projeto de vida e outros assuntos mais. A segunda sugestão de avaliação que o material nos oferece é a participação dos estudantes em relação às atividades propostas e aos temas que já foram tratados na formação geral básica, como demografia e migração, né? Sim. Muito importante. Retomar a formação geral básica. Exatamente, a formação geral básica é extremamente importante. É a básica, né? É a base, é a sustentação. E, por fim, aí a análise das produções construídas ao longo das atividades. E lembrando, professor, que você tem autonomia para incluir outras formas de avaliação, além dessas sugeridas no material, né, Gisele? Muito importante isso. E agora nós falamos, a temática de hoje é a avaliação, né? Eu vou fazer uma citação aqui do Cipriano Lucchesi, que é uma sugestão, né, de leitura que nós teremos, que o professor... O ato de avaliar é um importante instrumento para coletar dados relevantes ao processo de ensino-aprendizagem e, embora ele esteja, na maioria das vezes, a serviço de um processo classificatório, e nós sabemos que ele está a esse serviço, mas a gente nunca pode, né? Não podemos esquecer que ele precisa ser acolhedor. Sim. Aí a empatia, né, Gisele? Eu estava refletindo sobre isso, a importância dessa empatia que o professor tem que ter com o nosso aluno de uma forma geral, e principalmente nesse momento, né, de transição aí, de quase fim de pandemia, que ainda não, né, terminou. Então, o que ele deve levar? Ele levando sempre em consideração os diferentes níveis de aprendizagem de cada um dos nossos estudantes. Isso é extremamente importante. Então, a nossa sugestão é que os professores... se apropriem do livro do Cipriano Lucchesi, cujo título é O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem. Então, é a nossa sugestão, né? E sempre avaliar de uma forma empática, né? Porque a gente está nesse momento de transição, um momento muito difícil, de muitas perdas, e é importante pensar nisso. Sim, é super importante e é legal o professor, né, ter aquela ideia, gente, com os professores... olhando para ter a ideia com os alunos, assim, primeiro ele passa, né, olha, gente, eu vou avaliar vocês nisso, é legal ter essa transparência para o estudante saber em que ele está sendo avaliado e ter também a devolutiva, né, não adianta depois, com base em tudo isso, você teve isso, mas explicar para ele, olha, você teve essa nota, porque isso, eu observei nessa parte, ficou faltando isso, que tal? E ao longo do processo também, antes de chegar, né, na fase final da nota, conversar com o estudante. Olha, por que você... tô observando que você não está participando muito, né? Que tal você participar um pouquinho mais? Essa parte aqui do projeto, né? Podia ser melhor elaborada assim. Dá sempre devolutivas e construindo com eles, para não ficar uma coisa assim, eu sou
sou superior, eu vou te Exatamente. avaliar e você tem que fazer o que eu estou mandando. Não, gente, né? A avaliação, isso que o professor Vanderlei falou é muito importante, né? É uma questão, assim, de empatia. A gente tem que acolher os nossos estudantes mais do que nunca e deixar essa situação, assim, o mais tranquila possível, Sim, né? sim. E refletindo agora nesse momento, o professor pode levar o estudante a fazer uma autoavaliação, né, Gisele? Sim. Se autoavaliar. Eu, como estudante, o que eu fiz durante todo o processo? Será que o que eu estou querendo é realmente aquilo que eu mereço ou não? Então, essa autoavaliação é muito importante. Porque, às vezes, o aluno, ele gostaria de ter uma determinada nota, mas ele sabe... sabe, no fundo ele sabe que ele não merece. Que ele não fez tudo para ter aquela nota. Então, ele tem consciência disso. Isso é muito importante. E é importante que ele tenha realmente essa consciência aí. Talvez a gente fazer uma autoavaliação, como o professor Vanderlei sugeriu, é super válido para eles também começarem a perceber, né? Mas eu quero, mas realmente eu não fiz isso, como é que eu vou conseguir? Exatamente. Né? E nesse processo que nós estamos fazendo aqui de reflexão é muito importante, né? Que, na verdade, a nota é apenas um número. E o que vale é o conhecimento que foi adquirido em todo esse processo, né? Que é o conhecimento que é importante. Isso é extremamente importante. E o aluno precisa saber disso, né? Eu sempre falo para os meus estudantes, né? Valorizem o conhecimento, independente se você vai usá-lo diretamente ou não, sempre é importante. O conhecimento é sempre importante, né, Gisele? Esse é um dos casos, pouquíssimos casos específicos, que os números não importam tanto, mas o importante é o conhecimento, não a nota. E o uso que você vai fazer dele, principalmente, né? No teu projeto de vida, né? E ajudar as pessoas que estão próximas a você. Eu acho isso sensacional. Sim. Eu concordo plenamente. Às vezes a gente tira uma nota baixa na escola e isso nos motiva a aprender mais e ir atrás daquela disciplina, enfim, daquele componente. Então, exatamente. A gente tem que pensar aí por esse lado, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, lembrando que a gente está na penúltima, né, formação da UC1. Na próxima, a gente vai fazer um fechamento aí, uma retrospectiva, mas eu já queria convidar vocês desde já, semana que vem, na próxima, né, quinzenal, a gente vai visitar com vocês aí esse site do Novo Ensino Médio. Mas quem já puder, já vai explorando esse item do site, tá, gente? Formação complementar sobre as unidades curriculares. Se a gente for baixando, entra no site do Novo Ensino Médio São Paulo, vai baixando lá a barra, né, de rolagem e vai chegar nesse item. Observem que a gente tem aí o C1, C2 e C3, tem todas, né? A gente fez um print aí só de uma parte. A UC1 tem todo um percurso formativo que já foi elaborado pelos professores do Centro de Mídias, de atividade por atividade e a introdução geral de cada componente, que vale super a pena vocês visitarem e revisitarem, né? Quem ficou com alguma dúvida em algum ponto, porque a ideia é que isso tenha também para todas as outras unidades curriculares. A gente vai preenchendo aí até 2023. Sim. Então, já observem, não é simples assim, vou clicar aqui e já vou ver todos os vídeos e tal. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Vocês têm que ter aquele cadastro no AVA, né? Tá dentro do ambiente AVA esse percurso. Então, tem que entrar com a senha de vocês, com o CPF. Então, eu recomendo que essa semana vocês façam um teste, né, para ver se essa parte de senha, essa parte burocrática está toda resolvida, porque na próxima semana a gente vai navegar com vocês aqui no site, mostrando aí tudo que a gente pode encontrar, tá bom? No desdobramento, então, de hoje, né, a sugestão é essa, vocês explorarem aí o site do Novo Ensino Médio e realizar, então, aí esse percurso formativo, quem puder já, desses vídeos, né, que foram elaborados aí para o C1, que é um resuminho aí, praticamente um resuminho aí da nossa TPC, mas semana que vem a gente vai explorar isso com detalhes para vocês, tá bom? A gente sempre tem aqui, né, o Saiba Mais, então é o próprio site do Novo Ensino Médio, que a gente está divulgando para vocês desde o início dessa TPC. Espero que vocês já tenham entrado. Nosso foco principal no Saiba Mais é justamente aí os itinerários formativos, que é um tópico desse site, mas não deixem de olhar tudo, né? A avaliação, como sempre, né, coloquem aí pra gente, lembrando que a gente está fazendo uma gravação, então é importante esse feedback aí pra gente, as dúvidas de vocês. E as referências que a gente usou, que é o mapa e o currículo, né? É isso, né, professor Vanderlei? É isso. Então, estamos caminhando para o final, a reta final da UC1. Exatamente. Agradecemos aí imensamente a participação de todos e reforçamos a importância, né,
de se apropriar desse material, de fazer o engajamento dos nossos estudantes e valorizar o conhecimento. E a gente agradece mais uma vez a participação de todos. Envia aí as suas dúvidas, envia aí as reclamações possíveis, né, Gisele? Exato, que nós a gente sempre acolheremos de uma forma extraordinária e vamos sempre melhorando um pouquinho a cada dia. Tá certo, pessoal. Então, até a próxima, daqui a 15 dias aí com a nossa última TPC de UC1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Ótima semana de trabalho a todos.